Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 61, 294 d.C., ao passarem pelo portão principal de Astapor, vindos das docas, o semblante calmo de Fênix não mudou em nada quando eles chegaram à Praça da Punição, nem o de Mera e Ruiu. As duas penas tinham uma força de vontade e fortaleza mental incrivelmente fortes, então, mesmo diante de centenas de escravos crucificados, elas não foram afetadas. Seguindo as ordens de Fênix, eles não hesitariam em desencadear destruição semelhante a 2 dragões furiosos sobre a cidade. Mas sem suas instruções eles não ousariam interferir em seus possíveis planos, suas próprias emoções e objetivos sendo secundários em seu serviço como suas penas. Já Ilhaeris e Daenerys eram diferentes, pois ficaram chocados ao ver todas essas pessoas sofrendo visivelmente, praticamente esperando morrer de desidratação e fome, enquanto sentiam dor o tempo todo. "Oh, o que é isso, é-se?" O garoto perguntou gaguejando, incapaz de compreender o sofrimento que testemunhava, depois de ter entrado na cidade há poucos minutos. Nós temos que ajudá-los", Daenerys disse calmamente. Olhando para os dois vestidos com roupas de couro claro, a de Daenerys era branca, enquanto a de Jailaeri era azul escura, ambos carregando uma espada de aço normal nas costas. Eles ainda não tinham conquistado o direito de portar as armas de seus ancestrais, então Fênix não permitiu que eles portassem a Dark Sister e a Black Fury. Ele sabia que não era honra ou direito de nascença que os tornaria qualificados para empunhar tais lâminas, mas habilidade e maturidade. Esta é a Praça da Punição, onde escravos desobedientes são colocados para receber sua punição. Seu propósito é assustar todos os novos escravos que entram na cidade e fazê-los obedecer. Fênix explicou antes de continuar enquanto dava a Daenerys um olhar profundo. Ajudá-los é inútil, pois eles não aceitarão sua ajuda. A punição por escapar de sua punição é muitas vezes mais severa do que a que eles têm que suportar agora, pois não são apenas eles que suportarão a sentença ainda mais severa. Seus filhos provavelmente serão jogados nas arenas de luta para lutar contra animais selvagens, enquanto suas esposas serão estupradas até a morte por outros escravos. Sua punição será assistir a tudo isso, antes de serem arrastados de volta para cá e deixados crucificados até morrerem. Fênix concluiu. O horror era visível em seus rostos quando as duas crianças Targaryen ouviram suas palavras, olhando para os escravos amarrados com desamparo. Mas você não pode ajudá-los, Fênix? Perguntou Daenerys com esperança brilhando em seus olhos. Suspirando audivelmente, o deus flamejante se agachou e respondeu, "Eu poderia. Mas mesmo se eu ajudasse 100 ou 1000 deles, outros 10.000 ainda sofreriam como eles. Escute com atenção, pequeno dragão. Não se trata de ajudá-los. Trata-se de garantir que seus filhos e os filhos dos filhos não tenham que sofrer o mesmo destino. Isso não pode ser feito apenas libertando-os e deixando-os por conta própria. Simplesmente libertá-los não lhes trará liberdade, Daenerys. Só os deixará mais próximos da morte, pois eles não podem se proteger e seriam recapturados em poucas semanas", Fênix declarou. Nos dias seguintes, quando Fênix se encontrou com um certo bom mestre Krasnis Monaclus, Jon e Daenerys não pararam de ficar horrorizados com a brutalidade com que os Imaculados eram treinados e como a maioria dos escravos era tratada em Astapor. Fênix os vigiava e conversava com eles, para que entendessem onde estava a raiz desse problema. E embora fosse difícil para ele ver a inocência lentamente se esvaindo de seus olhos, não poderia haver ingenuidade alguma nos corações dos cavaleiros de dragões. Sentado no terraço da pirâmide de Krasnis, cercado por escravos servindo refrescos, abanando o ar ou dançando para seu entretenimento, Fênix olhou calmamente para o gordo senhor de escravos à sua frente. Embora seus sentidos também estivessem presos à figura de uma adolescente de pele escura ao lado de Krasnis, Fênix sabia que ela era Missandei, embora não esperasse que ela ainda servisse ao lado daquele homem depois de todas as mudanças que ele trouxe para Essos. "Você pensou na minha oferta?" Fênix perguntou diretamente ao homem, não querendo perder mais tempo em sua presença sem separar a cabeça dos ombros. Ruiu estava de pé atrás dele, agindo como guarda-costas, enquanto Mera trazia Daenerys e Jailaeris de volta à nave. "Assim, eu conversei com os outros bons mestres e eles estavam dispostos a se desfazer de seus Imaculados, mas o que você pede não é barato. Como podemos ter certeza de que você pode comprar todos os Imaculados que Astapor tem a oferecer?" Krasnis falou lentamente com seu sotaque alto-valeriano quebrado, seu olhar invasivo direcionado à guarda pessoal incrivelmente bela de Fênix. "Talvez você devesse nos deixar algum seguro, caso não possa pagar e todos os nossos esforços sejam em vão." O traficante de escravos falou, a luxúria colorindo seu tom e olhar. "Que tal você deixar sua guarda como um sinal de boa vontade?" Seus olhos normalmente brilhantes ficaram frios como gelo, enquanto um brilho assassino aparecia neles. Fênix se dirigiu a Ruiu em alto valeriano, certificando-se de que o homem diante dele entendesse cada palavra. "Ruiu, da próxima vez que o bom mestre Krasnis sugerir tal coisa, quero que você corte a masculinidade dele e o alimente com ela." Puxando suas adagas, a feater de cabelos prateados girou-as em torno de suas mãos em uma incrível demonstração de destreza e velocidade, enquanto respondia, "Sim, meu senhor, seria um prazer." Empalidecendo um pouco, Krasnis logo se recompôs, a raiva agora visível em seu olhar. "Você acha que é sensato me ameaçar em minha própria casa? Você acha que é sensato insultar aquele que faz de você o mais rico e poderoso de todos os bons mestres de Astapor? Não se esqueça de que eu poderia muito bem ir até um dos seus rivais para fazer meus negócios e talvez seja isso que eu deva fazer." Fênix retrucou, enquanto se levantava de seu assento e se preparava para sair. "Ah, por favor, não leve para o lado pessoal. O que é uma piadinha entre amigos? Aqui deixe-me compensar você."
Krasnis falou apressadamente, gesticulando para que vários dançarinos se aproximassem de Fênix e oferecessem seus corpos como compensação. Levantando a mão em um gesto que interrompeu a aproximação deles, Fênix respondeu: sim, talvez possamos esquecer essa pequena brincadeira, mas você a dará para mim como um sinal de sua amizade. E amanhã ao meio-dia fecharemos nosso acordo. Eu trarei meu ouro, enquanto você reunirá todos os Imaculados na Praça do Orgulho. Enquanto falava, Fênix apontou para Missandei, deixando claro que ele se referia a ela com suas palavras. Enquanto seus olhos implacáveis exerciam grande pressão sobre o gordo traficante de escravos, forçando-o a concordar quase inconscientemente. Enquanto ele balançava a cabeça em concordância. Ótimo, Fênix disse suavemente enquanto se virava e ia embora, antes de parar alguns passos depois e se virar. Venha, garota. Você me pertence agora. Fênix incitou a garota em choque vinda de Naat, fazendo-a finalmente correr atrás do deus de aparência mortal e sua guarda pessoal. Capítulo 62, 294 depois de Cristo. Seguindo silenciosamente o homem bonito que se apresentou como um comerciante nobre, mas que parecia claramente um guerreiro, e sua guarda feminina excessivamente bonita. Missandei não tinha certeza se deveria ficar feliz com seu novo dono. Depois de ter sido tirada de casa, ela aprendeu rapidamente a não julgar os outros com base na aparência externa. E embora ter que servir o obeso Krasnis sexualmente em todas as formas de perversão fosse um horror em si, ela também tinha clareza sobre o fato de que existia pior. Na realidade, os horrores potenciais que ela teria que suportar sob o comando desse novo mestre seriam limitados apenas pela imaginação dele, caso ele se revelasse um homem particularmente cruel. Você é boa com idiomas, não é? Uma voz como vinho envelhecido soou nos ouvidos de Missandei, causando um arrepio agradável em sua espinha. Antes que ela percebesse o quão cativada estava apenas por aquela voz. Livrando-se do leve torpor, ela respondeu com hesitação: sim, mestre. Parando no meio do caminho e se virando de repente para ela, Missandei não conseguiu evitar de bater no peito dele, enquanto olhava com medo, enquanto recuava apressadamente. Me perdoe, Lor, suas palavras cessaram abruptamente quando ele gentilmente levantou o queixo dela para que seu olhar ficasse alinhado com o dele. Fogo ardente encontrando o ouro derretido, Missandei ficou cativada pelo inferno em que os olhos do homem se transformaram. Eu não sou mestre nem traficante de escravos, Missandei de Naat. Suas primeiras palavras foram o suficiente para chocá-la, a jovem continuou a ouvir. Eu sou Fênix Firestar, embora aqueles que eu lidero muitas vezes me chamem de Deus Vermelho, e eu vim para Astapor não para comprar os Imaculados, mas para conquistá-los e transformar aqueles que se autodenominam bons mestres em cinzas. Enquanto ela ouvia cada palavra dele, o belo homem diante de seus olhos perdeu toda a forma física, enquanto todo seu ser se transformava em uma tempestade de chamas. De repente, a figura de um enorme pássaro de fogo apareceu diante dela, olhando para ela com tanta majestade que seus pés quase cederam sob ela. Um momento depois, porém, ela voltou à realidade e se viu olhando novamente para os olhos roxos profundos de um homem. Eu te levei comigo, pois o Templo Vermelho nunca hesita em receber aqueles com grandes dons, embora se você desejar, eu providenciarei para que você retorne para casa como uma mulher liberta. A decisão é sua, Missandei, embora eu tenha que insistir que você fique ao meu lado até que meus negócios aqui em Astapor estejam terminados, Fênix anunciou, fazendo todos os tipos de emoções brotarem no coração da jovem. Secando-se depois de tomar um banho curto, mas relaxante, Missandei não conseguiu evitar deixar seus dedos vagarem pelo vestido de seda azul escuro que lhe foi dado, incluindo a calcinha de seda que era pouco mais que um pedaço de tecido branco quase transparente com uma corrente de prata para mantê-la no lugar. Essas roupas eram muito mais adequadas para uma nobre do que para uma escrava ou mesmo uma ex-escrava como ela. E mesmo sabendo que parecer atraente era prejudicial para uma escrava, pois isso significaria a atenção desnecessária de seu mestre, Missandei não pôde deixar de posar em frente ao grande espelho, percebendo que estava muito atraente com suas novas roupas. Seus seios eram perfeitamente acentuados, o vestido exibia um decote profundo, enquanto seu traseiro era abraçado firmemente pelo tecido azul escuro, chamando a atenção para o formato delicioso de seu traseiro, sem mencionar a visão excitante dela em nada mais do que um pedaço de seda branca que mal escondia sua fenda bem barbeada. Missandei não tinha certeza se deveria se sentir tão confortável, sabendo que um deus vivo estava no quarto adjacente ao banheiro, não tendo certeza sobre seu verdadeiro caráter e coisas assim. E ainda assim, ela sentiu-se querendo acreditar no homem, embora dissesse a si mesma que não era por causa de sua aparência sobrenatural, mas por causa do que ele representava como Deus Vermelho. Respirando fundo algumas vezes, Missandei acalmou seu coração palpitante enquanto entrava na cabine principal do navio, com o cabelo solto e ainda um pouco molhado. Seu olhar foi quase imediatamente atraído para a cama bastante grande, onde Fênix estava deitado e lendo um livro, vestindo apenas uma túnica preta grosseira e calças de linho. Mandei alguém preparar comida enquanto você tomava banho, caso estivesse com fome, disse o homem, sorrindo levemente enquanto se levantava e se aproximava de uma mesa próxima com várias poltronas aparentemente confortáveis, gesticulando para que ela o imitasse. Tenho certeza de que você tem mais algumas perguntas, então pensei em lhe dar a chance de perguntá-las durante uma refeição, ele acrescentou. Obrigada, meu senhor. Missandei conseguiu dizer, totalmente ciente de que estava na presença de um ser que ela não conseguia entender, embora sua curiosidade fosse igualmente despertada pelo convite. A refeição começou em relativo silêncio, pois Missandei se viu incapaz de expressar suas perguntas várias vezes, antes de finalmente conseguir reunir coragem para perguntar o que estava pensando. Por que toda essa farsa? Se você é um deus, não poderia simplesmente libertar as pessoas desta cidade com facilidade? Libertar todas as pessoas da Baía dos Escravos? Ela perguntou, seu olhar pousando em suas feições para não perder sua reação. Eu poderia.
Fênix respondeu simplesmente, mas quão rápido você acha que Astapor voltaria à sua antiga ordem com algum tirano tentando dominar o resto do povo livre? O mesmo vale para o resto da Baía dos Escravos. Libertar o povo não é o suficiente. Você deveria saber disso melhor do que ninguém, Missandei. Se você não pode se proteger, então sua liberdade é algo que pode ser tirado de você a qualquer momento. Eu planejo conquistar a Baía dos Escravos e trazê-la sob meu domínio, e esse engano serve para reduzir as vidas perdidas no processo de conquista de Astapor. E enquanto eu poderia conquistar a cidade sem que nenhum escravo perdesse a vida no processo, nada é tão valioso quanto as coisas pelas quais você luta para si mesmo. Ele finalizou. Missandei não questionou mais, insegura quanto ao temperamento do homem à sua frente. Posso ver que há mais perguntas em seu coração. Você se pergunta o que espero ganhar com essa conquista, não é? Fênix perguntou, fazendo-a tentar desviar o olhar por ter sido descoberta. Embora ele tenha impedido isso enquanto agarrava seu queixo gentilmente e a forçava a olhar para ele. Olhos flamejantes penetrando os dourados dela, enquanto ele respondia, não tenho nada a ganhar exatamente porque sou quem sou. Meu coração não pode ser influenciado por riqueza ou poder, pois simplesmente não tenho desejo por isso. Faço o que não faço porque nasci com um coração gentil. Eu simplesmente decidi fazer o bem, Missandei de Naat. E é só isso. Fênix terminou com um olhar calmo, seu toque leve a deixando. Foi quase por instinto que Missandei estendeu a mão e agarrou a dele com a sua, sentindo os calos dos dedos dele com sua própria mão macia. Missandei não sabia se foram as palavras dele que a encorajaram a fazer isso ou algum outro fator, mas o calor que ela sentiu através daquele simples contato fez com que esses pensamentos se transformassem em nuvens e fumaça. Capítulo 63. E 294 depois de Cristo, Missandei não conseguia se lembrar da última vez que conseguiu decidir por si mesma se queria ter contato físico com outro ser, embora lhe parecesse estranho que agora, diante de um Deus, fosse ela quem tivesse escolhido iniciar esse contato e segurar sua mão. O calor que sentiu com esse simples gesto era algo totalmente desconhecido para ela. Olhando para o Deus diante dela, ela sentiu um leve rubor se espalhando por suas bochechas e pescoço, enquanto via o sorriso suave em seu rosto encantador, seus olhos roxos brilhando com uma luz suave. Missandei sentiu como se não precisasse falar sobre o que queria, como se aqueles olhos pudessem ver de qualquer maneira. Era um pensamento muito libertador e ao mesmo tempo alarmante. No entanto, suas preocupações desapareceram no momento seguinte, quando ele levou a pequena mão dela aos lábios e deu um beijo suave em sua palma, antes de colocá-la novamente na mesa. Muita coisa aconteceu hoje, você deveria ir descansar um pouco, Missandei. Fênix disse de repente gentilmente, claramente sendo atencioso com ela de um jeito que ninguém fazia há muito tempo. Mais uma vez, a jovem com a pele caramelo e o ouro derretido nos olhos não sabia de onde tirou coragem, enquanto falava suavemente, e se eu quiser ficar? Roxo profundo se transformando em chamas vibrantes, Missandei observou com fascinação e antecipação o desejo e o calor brilharem nos olhos de Fênix enquanto ele olhava para ela. Pegando a mão dela mais uma vez, ele a puxou do assento enquanto se colocava na frente dela. Abaixando a cabeça, Fênix deu um único beijo em seu pescoço, causando um arrepio agradável e uma sensação de formigamento na espinha de Missandei. Suas próximas palavras ecoando em seus ouvidos com um sussurro. Não me tente, Missandei. Essas palavras, porém, tiveram o efeito oposto, pois ela deu um passo à frente e se pressionou contra o peito dele, uma das mãos ainda segurando a mão dele, enquanto a outra agarrava sua túnica. Mesmo através das camadas de roupa, Missandei não conseguiu evitar um leve suspiro escapar de seus lábios, enquanto sentia o calor maravilhoso que ele exalava infiltrar-se em seu corpo. Ela não sabia por que queria tanto isso, mas enquanto andava na ponta dos pés e depositava seu próprio beijo na pele aquecida do pescoço dele, Missandei quase rezou para que ele parasse de hesitar e aceitasse o que ela claramente oferecia. Missandei se sentiu atraída por ele pelo conforto, calor e intimidade que sua presença prometia. Fênix também não era um homem, o que a fez perceber que não havia razão para se sentir insegura ou hesitante. Ela não precisava temê-lo, não da maneira como precisava ter medo de outros homens. De repente a mão dele se moveu para o cabelo dela e ele virou o rosto dela para cima com certa força. Os olhos dele estavam em chamas de desejo e algo mais gentil, antes que Missandei sentisse os lábios dele caírem sobre os dela em um beijo suave. Enquanto isso, o outro braço dele envolveu a cintura dela, enquanto Fênix lambia e chupava seus lábios, com a intenção de saborear seu gosto viciante, antes que sua língua mergulhasse nas profundezas de sua cavidade oral, iniciando uma dança sensual com a própria língua. Missandei não pensou mais muito, apenas lhe deu o que ele desejava, praticamente derretendo-se em seu abraço. Sua mente preenchida apenas com a necessidade de estar perto dele. Ela não resistiu nem um pouco quando Fênix a despiu de seu vestido, pressionando seu peito nu contra ele. Seus próprios dedos trabalharam habilmente para abrir sua túnica, de modo que não havia mais nada entre eles. Um gemido escapou dos lábios dela e ecoou entre os dele, enquanto ela sentia as mãos dele vagarem pela pele exposta de suas costas, sentindo o calor de suas mãos fluindo para seu corpo flexível com um arrepio agradável. Tendo finalmente aberto sua túnica, os braços de Missandei envolveram sua cintura enquanto ela se inclinava em seu abraço, deixando escapar um gemido baixo e prolongado ao sentir seu calor em sua pele sensível e especialmente em seus seios. 30 minutos depois, Fênix a pegou e a moveu um pouco para cima, deitando-se de costas, enquanto a forma exausta de Missandei descansava em cima dele. Um cobertor fino e seu próprio calor protegendo-a do frio noturno, os dedos de Fênix roçaram suavemente a pele lisa de suas costas, enquanto ela lentamente caía em um sono tranquilo. Capítulo 64.
e 294 depois de Cristo, um pouco sonolenta e ainda meio adormecida, Missandei se sentia maravilhosa por todo o corpo, sendo coberta por um calor que acalmava seu coração e alma. Sentindo mãos quentes acariciando suas costas nuas, enquanto lábios macios deixavam um rastro de beijos na lateral de seu rosto, pescoço e por todos os ombros. Suas pálpebras se abriram enquanto ela se lembrava dos eventos da noite anterior. Atordoada por esse acontecimento inacreditável, Missandei simplesmente continuou deitada de lado no abraço de Fênix, enquanto seus olhos dourados seguiam seus movimentos. Observando o perfil de Fênix e o olhar gentil em seus olhos, enquanto ele a abraçava e a adorava com beijos leves, a afeição floresceu no coração de Missandei. Afastando-se um pouco, o olhar de Fênix pousou no dela, fogo ardente encontrando o ouro derretido, enquanto ele suavemente colocava sua testa contra a dela, seus lábios capturando os dela por alguns momentos de felicidade. Missandei não sabia o que era, mas assim que seus lábios se separaram, ela se sentiu perdida. Em busca de mais calor e intimidade, ela não hesitou em pressionar seu peito nu em Fênix. Os braços dela envolveram o pescoço dele e suas mãos suavemente roçaram seus cachos negros, enquanto ela inalava profundamente o cheiro da pele dele. Fechando os olhos em conforto, ela ouviu o forte batimento cardíaco dele. A mente de Missandei estava totalmente focada nesses momentos preciosos, tentando gravá-los em sua memória, enquanto uma pequena parte dela se perguntava se tudo isso era apenas um sonho, tão avassaladora era a alegria silenciosa que ela sentia. Sentindo Fênix mudar seu peso sutilmente, Missandei se deixou pressionar contra os lençóis enquanto ele os virava, deixando beijos suaves na curva do pescoço, enquanto ela sentia uma das mãos dele agarrar gentilmente um dos seus seios. A massagem suave que ele fez em sua carne flexível fez com que ela se deixasse afundar de volta na cama com um gemido baixo, suas mãos se movendo para embalar gentilmente suas bochechas e virar seu rosto em sua direção, enquanto ela lentamente abria as pernas e as envolvia em volta da cintura dele. Missandei não conseguia entender a conexão íntima que sentia por Fênix e quando seus olhos dourados pousaram em seu olhar flamejante, ela também não conseguiu expressar a afeição que sentia por ele. Missandei continuou agarrada a Fênix, mantendo-se conectada a ele de uma forma tão íntima, mesmo quando sentiu envolver os braços em volta dela e tirá-los da cama, carregando-a em direção ao banheiro adjacente. Fênix não hesitou em entrar na grande banheira, um pulso de magia limpando e aquecendo a água perfeitamente, enquanto ele submergia na água, Missandei ainda em seus braços. Pegando uma toalha e um pouco de sabão, ele começou a esfregar suavemente a pele caramelada da jovem garota ainda agarrada a ele. Fênix não se apressou, mas foi muito gentil em seus cuidados, sentindo que a mente e o coração de Missandei estavam em grande turbulência. Tendo sido escrava durante a maior parte de sua vida, ela não estava familiarizada com esse tipo de afeição e intimidade, embora seu coração ansiasse muito por isso. Ela achou difícil processar o que tinha acontecido com ela desde o dia anterior, mas o sentimento mais pronunciado que começou a se manifestar em seu coração foi o de dúvida, pois ela não tinha certeza se merecia tanto cuidado e carinho com seu passado como ex-escrava. Seu aperto em volta do peito dele aumentou quando o pensamento de perder a conexão que ela sentia em relação a Fênix apareceu em sua mente, trazendo consigo um medo profundo. Ainda assim, quando alguns momentos depois Fênix a agarrou pelos lados e moveu-a ligeiramente para trás, ela teve que afrouxar seu aperto nele. De repente, sentindo-se um pouco perdida e insegura, Missandei não sabia como reagir, além de se enrolar em seu colo. Sentindo um dos braços dele envolvendo sua cintura, ela instintivamente se aprofundou em seu abraço, ainda não pronta para perder seu calor, enquanto a incerteza dominava sua mente. Fênix, no entanto, não parou para limpar gentilmente todo o seu corpo. Foi esse cuidado terno que pareceu quebrar algo dentro dela, enquanto soluços silenciosos emergiam de seus lábios. Missandei tentou se enterrar em seu peito, buscando seu calor e presença para acalmar a dor que crescia em seu coração. Abraçando-a com força, enquanto esperava que ela liberasse toda a sua dor e tristeza reprimidas, as mãos de Fênix roçaram suavemente a pele macia de suas costas, laterais e coxas, assegurando-lhe sua presença com suas ações. Foi algum tempo depois que Missandei moveu a cabeça da curva do pescoço dele e olhou para ele com lágrimas silenciosas ainda escorrendo pelo rosto. Seus olhos dourados brilhantes assombrados com um olhar quase quebrado dentro deles, ela fixou seu olhar em seus olhos violetas. Fênix viu a pura vulnerabilidade em seus olhos, enquanto Missandei sussurrava quase inaudivelmente, porque eu sou apenas uma escrava. Fênix podia sentir a dor incrível que estava escondida por trás daquelas palavras, assim como o medo avassalador de abandono de Missandei, enquanto seu próprio coração pulsava de tristeza e raiva. Fênix aprendeu muitas coisas desde seu renascimento como uma fênix, mas a única coisa que deixou a impressão mais profunda nele e a maior marca em seu coração foi o amor. Primeiro, ele teve a sorte de experimentar o amor incondicional de sua mãe, enquanto mais tarde ele foi o recipiente do amor de Kinvara. Elaria, Raela, Ariane, Daenerys, suas Featers, e até mesmo a maioria de seus crentes, ele sentiu o amor deles também. Eles podem ter diferido em forma e intensidade, mas sua afeição era clara como o dia para seus olhos. Embora surpreendentemente tenham sido Oberyn e Elaria que mais lhe ensinaram sobre o amor, pois a natureza de sua afeição era incrivelmente descomplicada. A paixão um pelo outro era algo maravilhosamente único. Foi com o exemplo delas que ele aprendeu que não havia necessidade de segurar sua afeição, que era ok abrir seu coração para várias pessoas. Isso não significava que ele aceitava qualquer um em sua cama e vida sem pensar, no entanto. Com todas as suas amantes, havia algo que o atraía que não tinha nada a ver com a beleza física delas. Era como se a essência do ser delas, o próprio cerne da vida delas, o chamasse.
Ele sentia isso por sua sacerdotisa vermelha, sua rainha Targaryen e até mesmo por sua princesa de sobremesa, um tipo de conexão mística que era inexplicável até para ele, um ser de poder imensurável. Elaria também havia tomado um lugar em seu coração, embora em menor grau. E enquanto olhava nos olhos dourados de Missandei, ele sentiu-se atraído por ela com a mesma intensidade. E ele simplesmente sabia que o lugar dela era ao seu lado. Esse conhecimento estava igualmente contaminado com sua terna afeição e desejo de cuidar dela. Então ele não hesitou, enquanto gentilmente acariciava suas bochechas, enxugando suas lágrimas com os polegares. Inclinando-se ligeiramente para a frente, Fênix depositou um beijo leve como uma pena em seus lábios antes de pegar sua mão na dele. Com a palma da mão virada para cima, ele colocou sua mão sob a dela, enquanto invocava sua magia. Runas de origem alto-valeriana de repente começaram a aparecer acima de suas mãos, e seu significado, quando lidas em voz alta, era Missandei de Naat. Missandei não tinha certeza do que Fênix planejava fazer, mas ao ver o olhar de pura afeição e ternura em seus olhos brilhantes, ela se viu incapaz de formular qualquer tipo de pergunta. Você não é uma escrava, meu amor. Você é Missandei de Naat e de hoje em diante você é parte de mim. Seu suave sussurro acariciou seus ouvidos, enquanto Fênix pressionava sua palma sobre seu coração. As runas de fogo também caíram sobre sua pele, marcando o nome dela em sua carne para a eternidade, ao lado das últimas palavras de sua mãe. Lágrimas caíram novamente de seus olhos, mas dessa vez não eram fruto de tristeza ou dor, mas sim do calor e do amor incontroláveis que de repente floresceram no coração de Missandei. Sobrecarregada, ela caiu de volta no abraço de Fênix, sua mente finalmente em paz, pois havia encontrado seu lar. Capítulo 65. E 294 depois de Cristo, vendo carroça após carroça cheia de ouro chegando diante dele na Praça do Orgulho, os olhos de Krasnis Monaclus brilharam com incrível ganância e excitação, a gordura em seu corpo sendo posta em movimento devido à sua respiração extenuante. A princípio, ele não tinha certeza se aquele nobre estrangeiro realmente possuía riqueza suficiente para comprar todos os imaculados da cidade. Mas ver a prova de sua riqueza o fez perceber que esta era sua chance de se destacar dos outros bons mestres em Astapor, talvez até mesmo se tornar o único governante da cidade. Desde que o Templo Vermelho governou a parte sudoeste de Essos, os negócios de Astapor sofreram um grande golpe, pois foram MYR, Tiroz e Lige que compraram a maioria dos imaculados da cidade para lutar pelas terras disputadas, enquanto os nobres de Volantis também gastaram grandes somas em guardas imaculados. Essa transação seria capaz de reacender a economia da cidade e com ele como mediador de um acordo tão grande, Krasnis sabia muito bem os benefícios e o poder que receberia. Virando a cabeça, ele olhou para o homem de cabelos pretos e olhos roxos que era a fonte dessa riqueza, sua guarda feminina de cabelos brancos à sua direita, enquanto o escravo, que ele havia forçado Krasnis a entregar, estava à sua esquerda. O bom mestre, no entanto, não ficou bravo com essa ofensa, pois uma escrava, não importa quão competente ou bonita, não era nada em comparação às riquezas que ele receberia desse empreendimento comercial. E apesar de todas as suas falhas e fraquezas, Krasnis não era nada senão capaz quando se tratava de ver o quadro geral. Atrás do homem, ele avistou um garoto de cabelos pretos e bem vestidos e uma garota de cabelos brancos, junto com vários outros guardas vestindo as mesmas vestes de couro preto daquele que estava ao lado do comprador. Sugiro que você peça aos seus homens para verificarem as mercadorias, para que ambos possamos receber o que viemos buscar e encerrar esta transação. Sugeriu seu comprador em tom de voz calmo, embora houvesse algo em seu tom que tornasse difícil discordar dele. Claro, respondeu Krasnis, gesticulando para que seus escravos escribas avançassem e inspecionassem a quantidade de ouro para garantir que tudo estava em ordem. Vamos aproveitar alguns refrescos enquanto esperamos, ok? Sugeriu Krasnis, e com outro gesto mandou montar algumas mesas pequenas com diferentes tipos de bebidas alcoólicas e frutas. Os olhos roxos do homem, porém, estavam fixos nos cerca de 14 mil imaculados, dos quais apenas 9 mil eram totalmente treinados, enquanto o resto ainda eram meninos. Eles são os melhores que você pode comprar e tenho certeza de que ficará satisfeito com o desempenho deles, mas talvez queira uma demonstração de sua disciplina? Perguntou Krasnis, já pensando na melhor maneira de mostrar a obediência e disciplina absolutas dos imaculados. Não, respondeu seu comprador simplesmente, seu olhar violeta fixo no obeso senhor de escravos. Vendo que o homem não era do tipo que gostava de conversa fiada ou conversas em geral, Krasnis simplesmente deu um passo para trás e discutiu algumas coisas menores com os outros bons mestres de alto escalão, enquanto deixava seu comprador em silêncio. Poucos minutos depois, seus escribas finalmente terminaram seu trabalho e confirmaram que o valor de dinheiro acordado havia sido depositado e que a transação poderia prosseguir. Aproximando-se novamente do comprador, Krasnis agarrou o chicote dourado decorado que estava preso ao seu cinto e o estendeu em direção ao homem de cabelos pretos. O dono deste chicote é dono dos imaculados. Pegue-o e nosso acordo será selado. O obeso bom mestre declarou seriamente, tentando suprimir sua excitação, embora a ganância brilhando em seus olhos traísse seu tom. O homem simplesmente emitiu um zumbido de concordância enquanto agarrava o chicote com a mão esquerda, antes de avançar para se dirigir aos imaculados. Imaculado, ele falou em voz alta, erguendo o chicote enquanto ordenava, 2 passos à frente. Os soldados eunucos não hesitaram em seguir seu comando e alguns outros simples, enquanto Krasnis gesticulava para que seus escravos levassem o ouro, sua mente já pensando em algumas estratégias para obter o máximo de benefícios dessa transação. Ao ver seu comprador se virar para ele novamente, Krasnis planejou bajulá-lo um pouco mais antes de se despedir. Mas antes mesmo de ter a chance de fazer qualquer coisa disso,
O homem de cabelos pretos desembainhou uma espada longa e prateada do quadril de sua guarda feminina e com um movimento fluido balançou a lâmina para baixo no pescoço de Krasniz. Nem o obeso bom mestre, seus guardas nem ninguém mais conseguiram reagir rápido o suficiente a um movimento tão repentino, e antes que outra sílaba saísse de seus lábios, Krasniz Monaclus perdeu a cabeça para um homem cujo nome ele nem sabia. Observando o gordo traficante de escravos desabar em uma pilha de carne, com sangue espirrando no terraço, os olhos de Fênix demonstraram perfeita calma. Ele não deu aos outros mestres ou aos guardas do homem morto a chance de reagir, pois fogo irrompeu de seus olhos e a pressão desceu sobre a Praça do Orgulho, congelando os bons mestres e seus guardas. Voltando-se para os Imaculados, Fênix transformou o chicote em cinzas e dirigiu-se a eles mais uma vez, seu corpo lentamente se transformando em uma figura de fogo. Imaculados. Eu sou Fênix Estrela de Fogo, o deus vermelho de Volantis e governante das cidades abençoadas. Colunas de fogo se espalharam ao redor dele enquanto ele perdia sua forma humanoide e se transformava em um pássaro gigante em chamas. Suas asas flamejantes e corpo titânico praticamente ocupando todo o céu acima da Praça do Orgulho. Eu vim para a Baía dos Escravos e Astapor para dar a vocês a oportunidade de derrotar os mestres e acabar com sua crueldade. Agora, vocês terão que decidir se querem aproveitar essa chance e se tornar mais do que os escravos que eles veem em vocês, ou se querem ficar como são. Lâminas irracionais nas mãos dos indignos. Sua voz etérea ecoou nas mentes dos Imaculados. No momento seguinte, as chamas que compunham sua forma se contraíram e recuaram, até que sua carne mortal reapareceu e sua figura desceu lentamente para a frente dos Imaculados alinhados. Se você quer se libertar do seu destino atual, então siga-me e mate todos os homens que seguram um chicote nesta cidade. Não poupe ninguém que ousou acorrentar outro humano. De hoje em diante, não haverá mais bons mestres em Astapor. Fênix terminou, sua voz calma ecoando pela Praça do Orgulho. Um momento de silêncio absoluto desceu antes que, de repente, o primeiro dos muitos Imaculados se adiantasse e enfiasse sua lança no peito de um bom mestre que estava por perto. Não demorou muito para que o sangue dos traficantes de escravos colorisse as ruas de Astapor, enquanto a figura de Fênix dançava entre eles. Uma lâmina em cada mão enquanto ele ceifava as vidas de um bom mestre após o outro. Os Imaculados o seguiram em seu massacre, silenciosos em sua escolha, mas com os olhos flamejantes de vingança e paixão. Capítulo 66. E 294 depois de Cristo, retornando Dawn e Eclipse às suas bainhas no lado esquerdo de sua cintura depois de balançá-las em um semicírculo para remover o sangue de suas lâminas. Fênix apareceu na Praça da Punição. A maioria das batalhas já havia terminado, então ele sabia que era hora de trazer algo mais para Astapor além de morte e sangue, enquanto os Imaculados e outros escravos ao seu lado o observavam com olhos ansiosos e apaixonados. O fogo irrompeu de sua forma mais uma vez, enquanto ele o dirigia aos escravos amarrados, incinerando as correntes e pregos usados para crucificá-los enquanto transformava todas as cruzes em cinzas. Os escravos punidos, no entanto, permaneceram ilesos e até mesmo recuperaram sua vitalidade, com seus ferimentos se curando em um piscar de olhos. Virando-se para os Imaculados, Fênix disse: de agora em diante vocês são os protetores e guardas de Astapor. Escolham um líder entre vocês e façam com que ele me encontre amanhã de manhã. Além disso, certifiquem-se de que a ordem retorne à cidade e aguardem por novas instruções. Sim, Vermelho, um dos Imaculados curvou-se e respondeu com firmeza, antes de liderar os outros de volta para a cidade. Enquanto Fênix se aproximava do portão principal e via seus feateiros acompanhando alguns de seus outros subordinados enquanto eles moviam o ouro de volta para o navio. Missandei, Jailhaeres e Daenerys estavam entre eles e quando ele se aproximou, Fênix notou o alívio óbvio nos olhos de Missandei enquanto seus olhos o olhavam com calor e desejo. Jon e Daenerys, por outro lado, pareciam um pouco abalados ao vê-lo praticar tamanha violência contra os bons mestres de Astapor, embora já soubessem de seus planos para a cidade. Ainda assim, ele podia ver em suas mentes que eles já haviam se conformado e percebido a necessidade de suas ações, tendo testemunhado a crueldade dos próprios bons mestres por toda a cidade nos últimos dias. Poucos dias depois, Santanis chegou com uma frota de mais de 2.000 navios e aproximadamente 100.000 soldados e várias centenas de seus sacerdotes e sacerdotisas de vários ramos, liderados por Kinvara. Foi também sob a liderança de Kinvara que os sacerdotes e sacerdotisas assumiram o controle da cidade e começaram a governá-la com a mesma eficiência que haviam feito nas outras cidades abençoadas. Fênix sabia que os 7.000 membros da Mão Ardente também estavam a caminho da Baía dos Escravos via terra, junto com outros 50.000 soldados, e que eles chegariam em poucos dias e começariam a conquista de Meeren. Safira, Obsidiana e Lyra também seguiram a frota e então Fênix, Jailhaeres e Daenerys estavam agora reunidos com seus dragões. Embora Fênix não planejasse permitir que os dois voassem para a batalha, pois eram muito jovens e inexperientes para tal coisa. Por outro lado, ele planejou deixar Safira devastar as forças navais do oponente sob suas instruções, pois seu poder economizaria muito tempo e muitos soldados das cidades abençoadas. Os Imaculados, por outro lado, ficariam em Astapor e agiriam como guardas e executores sob as ordens de seu sacerdote, como ele lhes disse para fazer. Eles podem ter sido uma força de elite, mas 100 membros da Mão Ardente ainda seriam o suficiente para destruí-los completamente. Então não havia necessidade de eles se moverem para a batalha ao lado do resto de suas forças, principalmente porque lhes faltava familiaridade e experiência, algo que seus soldados haviam adquirido bastante lutando contra os Dothraki e os piratas nos últimos anos. Fênix planejou levar suas tropas para Yunkai e conquistar a cidade de assalto, antes de seguir para Meeren e se reunir com o resto de suas forças, encerrando sua conquista da Baía dos Escravos. 2 semanas.
2 semanas foram tudo que levou para conquistar a Baía dos Escravos. Os Yunkai não conseguiram oferecer resistência alguma à magia de seu sacerdote, enquanto sua frota de navios foi rapidamente tomada pela Fúria de Safira e pelas forças sob a liderança de Santanis. Meeren não se saiu melhor contra a Mão Ardente, pois eles conquistaram a cidade sozinhos, os 50.000 soldados que trouxeram com eles nem precisaram ajudá-los. Fênix deixou para seus sacerdotes e sacerdotisas governar as cidades como fizeram em Astapor e nas cidades abençoadas, embora ele os tenha instruído a serem implacáveis quando se tratasse de lidar com quaisquer tumultos. Ao contrário de Daenerys na linha do tempo original, ele não planejou deixar os filhos da Arpia ganharem qualquer posição. Foi fácil para ele e seus sacerdotes verem a centelha de engano nos corações daqueles que se renderam. Então ele ordenou que eles fossem enviados para Mantares como prisioneiros e trabalhassem nas minas. Seu julgamento não precisava ser justo, nem Fênix se importava com os outros pensando nele como um tirano, pois seu poder lhe permitia decidir o que era certo e errado, o que era justo e o que não era. Fênix também sabia que levaria um tempo considerável para reformar completamente a Baía dos Escravos e fortalecer a economia local para torná-la autossuficiente, com a escravidão sendo agora uma coisa do passado. Felizmente, as cidades tinham uma história rica e a riqueza acumulada pôde ser usada no desenvolvimento de sua infraestrutura e produtividade. Outro ponto de preocupação era que ele teria que deixar para trás 20.000 soldados em cada cidade por enquanto, já que os Dothraki eram uma séria ameaça para Meeren, Yunkai e Astapor. Como as cidades abençoadas os repeliram e os caçaram sempre que possível, os Dothraki concentraram seus ataques nas outras cidades livres, incluindo a Baía dos Escravos e seus arredores. E ainda assim os ataques não eram o maior problema, já que os Dothraki raramente atacavam grandes cidades, como Astapor ou Meeren. Em vez disso, eles negociavam com elas. E os bens que os Dothraki tinham a oferecer mais do que qualquer outra coisa eram escravos, e a Baía dos Escravos sempre foi seu maior comprador. Agora que estava sob o governo de Fênix, isso havia mudado, o que significava que os Dothraki tinham acabado de perder um dos pilares mais importantes de sua economia. Sem as negociações da Baía dos Escravos, certamente haveria consequências sérias para eles. Fênix sabia que provavelmente ficariam sem comida e outras necessidades, o que os levaria a atacar a Baía dos Escravos, ou pelo menos os pequenos assentamentos que faziam parte dela, mas não tinham sua proteção. Foi também por essa razão que ele ordenou que a Mão Ardente caçasse qualquer Calazar Dothraki que se aproximasse da área, enquanto novas estradas entre as cidades e vilas na Baía dos Escravos estavam sendo construídas, juntamente com torres de vigia e postos avançados para estações de guarda permanentes. No final, Fênix sabia que os Dothraki eram um problema com o qual ele eventualmente teria que lidar, mas decidiu não fazer isso por enquanto, semelhante a antes. Quando ele adiou sua conquista da Baía dos Escravos depois de garantir as ilhas Stepstones e Basilis, levaria algum tempo para que a Baía dos Escravos fosse reformada e seu governo ali se solidificasse, como aconteceu com as cidades abençoadas, os degraus e as ilhas Basilisco. Depois que isso acontecesse, seria a hora de acabar de uma vez por todas com a ameaça que os Dothraki representavam ao seu território, embora ele ainda não tivesse decidido como queria cuidar deles. De pé na proa do navio, que seguia em direção a Volantis, com uma brisa noturna soprando suavemente ao seu redor, o olhar de Missandei estava focado na forma brilhante de um guindaste azul com penas na cauda que brilhavam nas cores do arco-íris. A criatura ígnea voava ao redor de um enorme dragão com escamas que também brilhavam em uma cor azul sempre que o luar atravessava as nuvens esparsas ou as chamas. As assustadoramente belas do pássaro iluminavam sua forma dracônica. Ambas as criaturas voavam em baixa altitude e não muito rápido, então Missandei podia vê-las claramente mesmo à distância. A jovem ficou tão cativada pela bela dança que o pássaro flamejante realizava no céu noturno, que nem percebeu uma sacerdotisa vermelha aparecendo ao seu lado e também olhou para Fênix, os lábios da sacerdotisa exibindo um sorriso gentil e um olhar afetuoso em seus olhos. Capítulo 67 e 294 depois de Cristo. Ainda assim, depois de vários momentos, Missandei finalmente percebeu que não estava mais sozinha. Quando ela se virou e viu quem exatamente estava ao seu lado, ela congelou em seus movimentos e nem ousou respirar muito alto. Missandei tinha sido treinada principalmente como escriba por seu antigo mestre, embora também tivesse deveres sexuais para desempenhar regularmente. Como tal, ela era muito mais bem informada do que a maioria dos escravos quando se tratava dos acontecimentos fora de Astapor. Isso era especialmente verdadeiro quando se tratava do Templo Vermelho, já que seu antigo mestre Krasnis gostava de ser informado quando se tratava de ameaças como essa, o que significava que ela havia lido tudo sobre o templo e seu deus em geral. E embora nem tudo que Missandei leu fosse verdade, algumas coisas eram. Uma das coisas que ela leu foi sobre a sacerdotisa incrivelmente poderosa que liderava o templo e era considerada a conselheira mais confiável e o ser mais próximo do Deus Vermelho. Aquela sacerdotisa em particular tinha muitos nomes, como Luz da Sabedoria, Chama da Verdade e Primeira Serva do Senhor da Luz, mas o mais significativo de seus títulos era Rainha Vermelha. Este título era um reconhecimento de seu relacionamento íntimo com o Deus Vermelho, já que aquela sacerdotisa em particular era considerada uma amante da entidade divina que protegia as cidades abençoadas. Missandei sabia que isso era verdade, pois ela tinha visto e conhecido a sacerdotisa quando ela chegou em Astapor depois que Fênix conquistou a cidade e até sabia que ela se chamava Kinvara.
A jovem, porém, tentou ficar longe da sacerdotisa, pois temia como a poderosa feiticeira reagiria ao saber que ela também havia se tornado amante de Fênix durante sua estadia em Astapor. Então, ver Kinvara aparecer de repente bem ao lado dela assustou Missandei um pouco, e ela não sabia como reagir, pois não conseguia avaliar a reação da mulher. Você não precisa ficar nervosa, Missandei. Eu não estou atormentada pela raiva ou ciúme só porque você é amante dele também. A linda morena de repente falou suavemente. Enquanto olhava para ela com um sorriso calmo, seu olhar cristalino brilhando com uma luz clara. Ouvindo essas palavras, Missandei soltou um suspiro silencioso de alívio. Ela sabia que não era mais uma escrava e que Fênix tinha afeição genuína por ela. Mas isso não significava que suas experiências passadas não a faziam sentir medo de vez em quando. Em seus anos como escrava, Missandei tinha visto e ouvido mulheres nobres descontando sua raiva e ciúmes nos escravos de cama de seus maridos com bastante frequência. E às vezes essas mulheres agiam com ainda mais crueldade do que seus colegas homens. Como tal, não era surpresa que a jovem tivesse alguma apreensão em seu coração sobre conhecer Kinvara. Fênix também não é como um homem mortal. Ele nunca abandonaria aqueles que ama, nem escolheria um amante de mente estreita. Kinvara continuou, enquanto olhava para a figura distante e ardente. Seu coração é tão grande quanto seu poder, então não há necessidade de lutarmos por sua afeição. E não há razão para que não possamos nos dar bem também. Dizendo isso, Kinvara deu a Missandei outro sorriso calmante, antes que seu olhar se voltasse para o pássaro azul flamejante que voava lado a lado com um grande dragão safira. Missandei reconheceu a sinceridade nas palavras da sacerdotisa vermelha, o que acalmou um pouco seu coração, enquanto ela acompanhava Kinvara enquanto um silêncio confortável se espalhava entre os dois. Poucos dias depois, Fênix olhou para a beleza noturna de Volantis do terraço que levava ao seu escritório no templo, como ele fazia com tanta frequência. Seus pensamentos, no entanto, estavam em forte contraste com a cidade animada e próspera, pois uma leve tristeza se instalou em seu coração. No que você está pensando tão intensamente, meu amor? A voz de Kinvara ecoou em seus ouvidos, enquanto a bela sacerdotisa se aproximava dele com passos silenciosos. Seu vestido vermelho abraçando suas curvas perfeitamente. Dando-lhe um leve sorriso, Fênix respondeu suavemente, o futuro. Seu olhar violeta, no entanto, traiu sua expressão, pois Kinvara podia ver indícios de angústia neles. Aproximando-se dele, a sacerdotisa agarrou a mão de seu amante e lentamente a levou até seu rosto. Descansando o rosto na palma quente dele, os olhos dela brilharam com afeição e cuidado quase avassaladores, enquanto ela sussurrava gentilmente. O que te deixou tão triste sobre o futuro que nem me deixa compartilhar do seu fardo? Sentindo a chama ardente do amor de Kinvara, uma luz terna apareceu nos olhos de Fênix enquanto seu polegar roçava suavemente sua bochecha. Tempo. Está na hora, meu amor. Ele respondeu suavemente em talvez 1000 ou 10.000 anos. Tudo o que eu estimo e amo terá desaparecido, tirado de mim pelo rio do tempo. Eu sei disso e sei que nem mesmo meu poder pode evitar esse destino. Suspirando audivelmente, a tristeza retornou aos olhos violetas do homem imortal parado diante de Kinvara, enquanto ele continuava. Eu vou perder você e eu vou perdê-los. É inevitável. Uma dor esmagadora se instalou no coração de Kinvara enquanto ela pensava nas palavras dele e percebia que aquele que ela amava estava fadado a se sentir solitário em algum momento, pois seu poder criava um abismo entre ele e todos os outros seres existentes. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, a sacerdotisa entrou no abraço de Fênix, suas palmas apoiadas em seu peito. Enquanto ela olhava para ele com seu olhar de cristal desejo e amor infinitos velados apenas pelas lágrimas brotando dentro de seus olhos. Você vai me perder, Kinvara admitiu gentilmente enquanto continuava, e você tem permissão para ficar triste com isso, mas não hoje. Haverá tempo suficiente para você lamentar, meu amor, mas agora é hora de você ficar junto comigo, conosco. Na ponta dos pés, a bela sacerdotisa deu um beijo suave nos lábios de Fênix, enquanto sentia os braços dele envolverem sua cintura e segurá-la com força. Era como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros, enquanto ele ouvia o sussurro de sua sacerdotisa. Fênix sabia que as palavras de Kinvara eram verdadeiras e que ele não deveria se concentrar em tristezas futuras, não quando ele ainda tinha tempo para estar com aqueles que amava. Em uma chuva de fogo, ele levou os dois para seu quarto, onde revelou a beleza que havia sob as vestes de Kinvara, beijando e acariciando seu corpo nu, antes de finalmente conectar seus corpos como um amante. Os gemidos suaves e ofegantes de Kinvara, acompanhados por suas palavras sussurradas de amor e devoção, logo conseguiram expulsar a escuridão que havia nublado seu coração. E em pouco tempo Fênix caiu em um sono tranquilo, a bela sacerdotisa ainda em seu abraço. Capítulo 68. E 295 depois de Cristo, com os dedos roçando os cabelos prateados da antiga rainha Targaryen, Fênix olhou para ela com um leve sorriso, enquanto ela descansava pacificamente com a cabeça em seu colo. Sons de uma respiração forte ecoaram ao seu lado, enquanto Safira e Jade também descansavam lado a lado, suas enormes formas draconicas se esticando ao redor de Fênix e Raela, como se as protegessem, embora tal coisa fosse desnecessária, considerando que elas estavam no coração de Volantis. Desviando o olhar do rosto incrivelmente belo de Raela, Fênix olhou para a vegetação exuberante do jardim do templo que o cercava, enquanto seus pensamentos se voltavam para as mudanças que aconteceram no último ano desde a conquista da Baía dos Escravos. Desde que a Baía dos Escravos foi colocada sob o domínio do Templo Vermelho e posteriormente dele, ela foi renomeada para Baía da Fênix, o que foi um passo necessário para ajudar a população a perceber as grandes mudanças que ocorreram naqueles territórios. Fênix também sabia que um nome poderia ter poder, mesmo sem forças mágicas auxiliando-o.
O nome Baía dos Escravos estava inequivocamente associado à escravidão e aos horrores do passado que tiraram tantas vidas, o que obviamente não poderia ser mudado. Nem esse passado poderia ser apagado, então Fênix declarou que o lugar deveria ser renomeado em uma tentativa de levantar esse véu de sangue e terror da região, embora ele não tenha escolhido um nome. Os altos funcionários do templo discutiram o assunto e após a sugestão de Kinvara sobre a Baía de Fênix, eles concordaram por unanimidade e, por meio de suas explicações sobre o motivo de sua escolha, Fênix também achou bastante adequado. Kinvara pensou que o nome inspiraria as pessoas a acreditar que a Baía dos Escravos poderia renascer através da graça flamejante do Deus Vermelho como uma fênix, esperando que isso os ajudasse a se adaptar mais rápido ao novo sistema de governo e os motivasse a construir seu próprio futuro. É verdade que funcionou muito bem, pois Astapor, Meeren, Yunkai e as cidades e assentamentos menores ganharam muita vitalidade, enquanto Volantis e o resto das cidades abençoadas apoiaram o rápido avanço da Baía de Fênix com todos os tipos de mercadorias. Fênix realmente não interveio quando se tratava do governo de Phoenix Bay e das cidades abençoadas, pois era exatamente para isso que ele havia criado o Bright Sun Branch do templo. Ele sabia que os sacerdotes e sacerdotisas daquele ramo eram incrivelmente capazes quando se tratava de governar e fazer política mais do que isso. Embora também tivessem paixão por isso, algo que ele próprio não tinha, sem dúvida. Sua marca flamejante neles também tornava impossível que agissem com injustiça ou fizessem parte de um esquema corrupto. Então sua mente estava tranquila em delegar essas tarefas a eles. Pode não ter sido a verdadeira confiança que o levou a fazer isso, mas a natureza humana simplesmente não permitiu que ele lhes desse rédea solta enquanto esses sacerdotes e sacerdotisas ocupavam posições de tão grande poder. A Fênix foi muito clara sobre o fato de que confiança e ingenuidade, afinal, estão separadas apenas por uma linha tênue. Os outros ramos do templo também se expandiram para a Baía de Fênix, o que foi uma das principais razões para a rápida melhoria da situação econômica e de infraestrutura desses novos territórios. Os Dothraki reagiram à conquista da Baía dos Escravos como esperado, embora desejar invadir as terras governadas pelo templo não passasse de um sonho para eles, pois não conseguiram derrotar os poderosos sacerdotes e membros da Mão de Fogo que guardavam essas terras. A única coisa que eles conseguiram realizar nos últimos meses foi nutrir a terra com seu sangue, pois pagaram por suas tentativas com suas vidas. O resto das cidades livres reagiram com preocupação à expansão do Templo Vermelho e enviaram muitos emissários para perguntar sobre as intenções de Fênix em relação a eles. Embora ele não se importasse em dar-lhes respostas ou acalmá-los, pois a força do Templo Vermelho não era algo que eles pudessem enfrentar mesmo juntos. Fênix, no entanto, fez com que Kinvara se encontrasse com o enviado de Braavos e o informasse que a cidade secreta não corria perigo de ser tomada, o que se devia principalmente ao fato de ser a única cidade livre que garantia ativamente que seus cidadãos não fossem roubados de sua liberdade. As outras cidades livres fizeram isso apenas no nome, enquanto a situação real era totalmente diferente. Pentos, por exemplo, tinham o hábito de forçar seus servos à servidão vitalícia simplesmente tornando os bens necessários para a sobrevivência muito caros em comparação com seus salários, o que significava que eles não tinham outra maneira a não ser se endividar com a classe alta. Então, embora fossem homens e mulheres livres por lei, essa mesma lei os forçava a pagar suas dívidas com servidão vitalícia. Fênix, no entanto, não planejava conquistá-los tão cedo ou de forma alguma, na verdade. Mas os espiões e agentes do Templo Vermelho estavam trabalhando incansavelmente para se colocarem em posições de poder. Era uma precaução e, ao mesmo tempo, uma preparação para eventuais conflitos ou guerras que Volantis e suas cidades irmãs, sem dúvida, venceriam. Após uma vitória tão hipotética, seria muito mais fácil controlar essas cidades com esses espiões. Por outro lado, se os agentes conseguissem assumir o controle das cidades livres, não haveria motivo para conflito e eles poderiam se juntar às cidades abençoadas abertamente, camuflando-as como uma aliança. Foi basicamente isso que Kinvara lhe disse, embora Fênix ainda não soubesse se isso aconteceria ou não. Os 7 reinos também ficaram um tanto alarmados com o poder do Templo Vermelho, depois de terem sido informados da conquista dos degraus, das Ilhas Basilisco e da Baía dos Escravos nos últimos anos. Do Mar do Pôr do Sol ao Mar do Verão, de MYR Astapor, todas essas terras eram agora governadas e protegidas pelo Templo Vermelho. Com rotas comerciais livres de piratas, grandes estradas conectando a maioria das cidades abençoadas e uma população de homens e mulheres verdadeiramente livres, era simplesmente impossível estimar a verdadeira riqueza e poder que o templo tinha. Além disso, todo navio mercante que passasse por essas águas, que eram controladas pelas cidades abençoadas, tinha que pagar impostos anualmente. Os mercadores então receberiam uma placa que garantiria a passagem livre por essas águas e a ajuda dos navios patrulha do Templo Vermelho ao encontrarem perigo. Eles também podiam atracar em qualquer porto das cidades abençoadas e da Baía de Fênix sem custos, enquanto seus impostos sobre o comércio também eram reduzidos. Isso pode parecer uma perda para o Templo Vermelho, mas na realidade, só fez com que mais ouro inundasse seus cofres, pois estabeleceu o território sob Fênix como um paraíso para os comerciantes, e com essa reputação, o comércio não apenas floresceu, mas cresceu muito. Os sumos sacerdotes estacionados em Westeros também acalmaram facilmente os corações de muitos lordes e ladies, pois lhes foi dito que não tinham nada a temer do Templo Vermelho, já que a escravidão havia sido proibida em Westeros há muito tempo. Dorne, as terras ocidentais e Porto Real também tinham 3 grandes templos, o que significa que essas terras já estavam vivendo em harmonia com o Templo Vermelho sem nenhum problema. Isso provocou uma mudança no coração de muitos nobres, pois eles estavam cientes dos benefícios que o Templo Vermelho proporcionava a essas terras, embora a maioria deles não estivesse muito interessada em cooperar com ele antes.
Agora, porém, com o poder do templo sendo demonstrado tão claramente, muitos pensaram que este poderia ser um bom momento para abordar o Templo Vermelho com uma atitude mais cooperativa. A maioria desses lordes, porém, eram nobres menores das terras da coroa e das terras ocidentais, enquanto Dorne já havia aceitado a religião como um todo há muito tempo, já que o Templo Vermelho já possuía uma presença bastante notável nessas terras antes. Também havia alguns nobres das terras da Tempestade, terras fluviais e vale que perguntaram sobre a possibilidade de hospedar sacerdotes e sacerdotisas como hóspedes em suas terras. A mão do rei, Jon Arryn, era o único lorde de uma grande casa nobre que havia abordado Touros com a intenção de elaborar um acordo semelhante ao que o sacerdote guerreiro havia discutido com Tywin Lannister. Fennec sabia que não demoraria muito para que Renly Baratheon, senhor e governante das Terras da Tempestade, também abordasse o templo para propor tal cooperação. Enquanto ele também sabia que a casa Stark, a casa Tully e a casa Tyrell não fariam isso tão cedo ou nunca fariam isso. Capítulo 69. E 295 depois de Cristo, Fennec não ficou surpreso com esse desenvolvimento, pois a fé dos deuses antigos era predominante no norte, somando-se ao fato de que eles eram pessoas bastante teimosas e inflexíveis. O senhor de Winterfell também não gostava muito dele, sem falar de sua esposa Catelyn Tully, que odiava Fennec com uma paixão fanática. O atual senhor da casa Tully, Oster Tully, também era um homem muito piedoso e teimoso. Então ele não permitiu que nenhum templo ou santuário fosse construído para o Deus Vermelho em suas terras. Embora ele não fosse ignorante o suficiente para agir contra os sacerdotes e sacerdotisas errantes do templo. Após a ira do Deus Vermelho, ninguém ousou pôr as mãos em seus sacerdotes ou fiéis. Então, embora parecesse que o Templo Vermelho não tinha influência nas terras fluviais, na verdade existia uma quantidade considerável de seguidores dessa religião nessas terras. A situação no Reach era ainda mais complicada, pois o Septo Estrelado estava localizado em Vila Velha, junto com vários outros grandes septos por todo o Reach, como o Septo do Marinheiro, o Septo do Senhor e os Sete Santuários, o que deu à fé do Sete uma influência incrível no Reach. Essa influência, no entanto, sofreu um grande golpe após a destruição dos militantes da fé e embora a fé não ousasse agir contra o Templo Vermelho depois disso, sua fundação ainda era forte. Somado ao fato de que o Reach também era o lar da cidadela, cujos mestres, em sua maioria, odiavam e temiam a magia, pois se consideravam homens da ciência e pensavam que a magia violava as leis naturais do mundo, era difícil para o templo ganhar uma posição nessas terras. Fennec também sabia que Olenna Tyrell, matriarca da casa Tyrell e a mulher mais influente e poderosa do Reach, não se importava muito com religião, embora ela não se aproximasse do templo para qualquer tipo de cooperação. Ela era uma mulher inteligente e astuta que não agiria sem ver um benefício para sua casa e considerando a situação no Reach, ela não iria intervir por enquanto. E embora isso devesse significar que a influência do Templo Vermelho no norte, nas terras fluviais e no alcance era limitada, isso era apenas superficial, já que os espiões e cortesãs treinados pelos sacerdotes, sacerdotisas e belegere do templo, a antiga Pérola Negra de Braavos, já haviam se infiltrado nessas terras há muito tempo. Fennec sabia que era apenas uma questão de tempo até que o Templo Vermelho conseguisse erguer mais alguns grandes templos e espalhar sua influência pelos 7 reinos, especialmente com o caos que se abateria sobre essas terras, que ele sabia que estava apenas esperando para se abater sobre Westeros. Seu foco voltou para o presente quando ele sentiu a aproximação de duas forças vitais. Acalmando a bela adormecida gentilmente, Fennec deixou Rhaella aos cuidados de suas filhas draconicas, enquanto se movia em direção às pessoas que vinham em sua direção para evitar perturbar seu descanso. Uma curta caminhada e seu olhar caiu sobre um homem estoico que conduzia uma garotinha de cerca de 7 anos em direção a Fennec. A garota, porém, parecia ter outros planos, pois ela escapou das garras do homem e correu até Fennec, gritando de alegria, Fennec. Agachando-se, Fennec segurou a garotinha enquanto ela corria para seu abraço, com um sorriso gentil nos lábios enquanto o fazia. Vejo que você está de bom humor, Shireen. Fennec cumprimentou a garota, antes de se virar para seu pai. Estou feliz que você conseguiu arranjar algum tempo tão cedo. Comandante, meus deveres são secundários diante de seu pedido, meu senhor, respondeu o homem estoico. Fennec havia pedido a Santanis para trazer sua filha para encontrá-lo ontem mesmo, pois ele tinha algo importante para discutir com eles. Embora ele também soubesse o quão ocupado o homem estava, considerando que ele comandava as forças navais de todo o templo. Santanis, porém, embora ainda estoico e geralmente não muito interessado em demonstrar suas emoções, não hesitou em reservar um pouco de seu tempo para esta reunião, já que sua gratidão por Fennec só foi superada por sua lealdade. A chance que Fennec lhe dera alguns anos atrás havia mudado seu destino e o fez experimentar o que ele buscava desde que era jovem. Servindo sob Fennec, ele se sentiu valorizado por suas contribuições, enquanto as responsabilidades e deveres que ele tinha lhe davam um senso de propósito e confiança. Ele era um homem completamente diferente do que tinha sido 5 anos atrás e sabia muito bem a quem agradecer por sua oportunidade. Santanis também estava totalmente convencido de que Fennec era um governante incrível, pois ele tinha visto a grandeza das cidades abençoadas e experimentado a vida nesses santuários. Sua filha também gostava muito de Fennec, pois ele a visitava regularmente nos últimos anos para ler histórias ou brincar com ela. Depois de informar Santanis que Shireen era especial, o que aumentava ainda mais a lealdade do homem. Nesse ponto, Santanis se sentiu honrado por poder servir ao Deus diante dele. Venha, vamos sentar por alguns minutos, para que eu possa lhe dizer por que pedi que me visitasse. Fennec disse em voz alta, enquanto os guiava para um bosque próximo entre as árvores vibrantes conduzindo Shireen pela mão.
Sentando-se na grama verdejante, a mão de Fênix se transformou em chamas e materiais ardentes, enquanto ele agarrava o ar vazio à sua frente. E enquanto Santanis olhava para isso com apenas uma leve surpresa, tendo visto outros sacerdotes lançarem sua magia várias vezes, os olhos de Shiren brilhavam de admiração. O que ambos não conseguiam ver com seus sentidos mortais, porém, era que a mão alcançou uma abertura no espaço para trazer um objeto que Fênix havia armazenado nos cofres do templo à distância. Retirando sua mão flamejante, que lentamente se transformou novamente em carne mortal, um ovo escamoso de cor creme com manchas douradas estava em sua palma. Este é o último ovo de dragão não eclodido que possuo e também a razão pela qual chamei você aqui. Fênix entoou calmamente, gentilmente colocando o ovo diante de Shiren, e agora é hora de ele chocar. Esse senhor, temo não entender. Santanis falou visivelmente chocado, sabendo quão inestimável era o ovo. O olhar de Shiren estava focado no ovo, enquanto ela colocava a palma da mão sobre ele hesitante, e passava os dedos sobre as escamas lisas em um estado de transe cativado. Sorrindo fracamente, Fênix respondeu, Shiren tem o dom necessário para chocar o dragão e se unir a ele. Ela nasceu com o dom de se tornar uma cavaleira de dragão. Essas palavras ecoaram como um trovão nos ouvidos da dupla pai e filha, que o encaravam com olhos arregalados. Fênix estava dizendo a verdade, pois ele sentiu que ela era capaz de se conectar com a criatura no ovo no momento em que ele pôs os olhos no ovo do dragão. Conhecendo vagamente sua personalidade, Fênix passou algum tempo de vez em quando com a garota, para ter uma melhor impressão de sua personalidade. Ao longo dos anos, porém, ele passou a gostar bastante da garota, pois ela tinha um coração gentil e uma mente brilhante. Fênix sabia que, embora Shiren ainda fosse bem jovem, esta poderia ser a melhor hora para ela aprender sobre os deveres e responsabilidades de um cavaleiro de dragão. Isso também garantiria que seu vínculo com o dragão não eclodido se tornasse muito forte ao longo de sua vida. Posso mesmo ter um dragão? Shiren sussurrou suavemente, sem ter muita certeza de que não estava sonhando. Você pode. Fênix respondeu, eu vou te ensinar a ser um cavaleiro de dragão, embora você deva saber que não será fácil, pequeno servo. Ser um cavaleiro de dragão é um grande privilégio, mas também traz responsabilidades igualmente grandes. Capítulo 70. E 295 depois de Cristo, caminhando pelas ruas limpas da maior cidade de Essos, Varys estava em conflito no coração. Ele veio para Volantis porque estava simplesmente sem opções. Seus planos cuidadosamente elaborados, que levaram anos de preparação, foram destruídos um após o outro. Depois que Viserys Targaryen foi morto em um duelo em Braavos e sua irmã mais nova teria deixado a cidade nas costas de uma fênix gigante, que provavelmente era o Deus Vermelho transformado, seus ratinhos não conseguiram obter mais informações sobre o último Targaryen. Não importa o quão perto seus espiões e agentes chegaram de obter as informações que ele buscava, nada aconteceu depois de todos esses anos. Nesse ponto, o eunuco teve que considerar o fato de que algum tipo de magia estava em jogo que frustrou todos os seus esforços. E embora a morte de Lírio pelas mãos de uma sacerdotisa vermelha pesasse em sua mente, Varys não podia permitir que tais sentimentos o impedissem de trabalhar em direção ao seu objetivo de paz e estabilidade para o reino. Mesmo seu ódio e aversão avassaladores pela magia e por aqueles que a usavam não o detiveram nessa busca. O fato de haver dragões em Volantis também fortaleceu sua determinação de descobrir a verdade por si mesmo, e foi exatamente isso que ele procurou à primeira filha. Varys não sabia se poderia encontrá-lo ou não, mesmo arriscando sua vida simplesmente vindo para esta cidade, mas sem outra escolha, era um risco que ele tinha que correr. Aproximando-se do enorme e grandioso templo com passos lentos, o mestre do disfarce observou seus arredores cuidadosamente. Ele tinha certeza de que não poderia se esconder de sua vista, Deus ou não, pois seu poder simplesmente não era algo que Varys era capaz de compreender. Mas ser cuidadoso e consciente de suas ações já havia se tornado uma segunda natureza para o mestre espião careca. De repente, Varys viu uma mulher incrivelmente bela de cabelos prateados, sair do templo e ir em sua direção, com seus olhos azuis claros fixos em sua forma encapuzada. A mulher vestia uma túnica branca simples e calças que eram presas ao redor de sua forma com tiras de couro vermelho, enquanto uma cota de malha vermelha escura e justa, que chegava um pouco acima da metade de seu abdômen, protegia seu peito e costas. Equipamentos de proteção feitos de placas de metal da mesma cor eram presos ao redor de seus antebraços e canelas, enquanto punhais de vários tamanhos eram embainhados em vários lugares por toda sua forma graciosa. E embora sua roupa e beleza fossem definitivamente chamativas, o foco de Varys estava totalmente na tatuagem em sua bochecha lisa, que representava uma pena vermelho escura. Conforme a mulher se aproximava dele, o mestre dos sussurradores não tentou fugir ou se esconder, pois sabia que não havia nada que pudesse fazer para escapar das garras de uma figura lendária como ela. Ela era, sem dúvida, uma das Featers, membro da guarda pessoal do Deus Vermelho, o que a colocava automaticamente na categoria de uma combatente invencível. Parando diante de Varys, a mulher se dirigiu a ele com uma voz sedosa. Lord Varys, bem-vindo a Volantis. Meu senhor me encarregou de guiá-lo até ele, pois ele deseja se encontrar com você. Acalmando-se com uma respiração profunda, o eunuco obviamente levou em consideração a possibilidade de encontrar o Deus Vermelho pessoalmente, não importa quão improvável fosse. Suprimindo seu nervosismo, Varys colocou uma máscara de calma e graça, enquanto gesticulava para frente enquanto respondia. Seria uma honra. Por favor, mostre o caminho. Mas você poderia me esclarecer como devo me dirigir a você, minha lady? Meu nome é Ruiu e eu não sou uma dama, eu sou uma pena, senhor Aranha.
A guerreira de cabelos prateados respondeu calmamente, com orgulho evidente em seu tom, antes de se virar e conduzir Varys para dentro do templo. Em vez de passar por diferentes corredores e ser levado a um grande salão, ele foi levado aos jardins, o que deixou o mestre espião curioso. Aparentemente sentindo sua curiosidade, embora não houvesse nenhuma indicação disso em seu maneirismo, Rui o comentou levianamente. Ele prefere passar seu tempo nos jardins com seu dragão e raramente encontra alguém no salão principal do templo. Assentindo em compreensão, Varys continuou seguindo a Pena em silêncio. Enquanto ela o conduzia por um caminho estreito sombreado por árvores de ambos os lados, ele ficou levemente surpreso quando o espaço à sua frente se abriu de repente. Embora essa leve surpresa rapidamente se transformasse em choque total quando ele viu o dragão titânico com escamas azuis brilhantes deitado a uma curta distância. Foi apenas um momento depois que Varys conseguiu se recompor e notou um homem de cabelos negros sentado diante do dragão, acariciando as escamas de suas mandíbulas, enquanto estava de costas para o mestre espião. A Pena já havia recuado no pequeno lapso de tempo em que a atenção da aranha havia sido desviada para o grande dragão à sua frente. O olhar perspicaz de Varys pôde ver que as roupas do homem, embora limpas, eram feitas de linho áspero tingido de preto, e seu valor monetário era uma das roupas mais baratas que poderiam ser compradas. E ainda assim, eles não conseguiam esconder a aura inviolável que envolvia o estranho. Embora ele estivesse apenas sentado na grama e estivesse vestido com roupas baratas, Varys simplesmente sabia que o ser na frente dele não era humano nem mortal. Não era um sentimento que pudesse ser descrito, mas ele podia simplesmente senti-lo com cada fibra do seu ser. Varys a aranha. Não sei se devo ficar surpreso por você ter vindo aqui, ou surpreso por não ter vindo antes, considerando os planos que você traçou com seu amigo mercenário de Pentos. O estranho entoou sua voz transmitindo nada além de serenidade e verdade. Isso pouco importa neste momento, eu acho, ele continuou, mas me diga, Varys, quando você fica acordado à noite, depois de sonhar com fogo azul e sussurros nas chamas, você acha que ninguém sabe do medo que arranha seu coração e encharca suas costas de suor frio? O ser à sua frente finalmente se virou e olhou para o mestre espião com olhos brilhantes, suas palavras ecoando nos ouvidos de Varys. Nesse momento, o mestre espião tinha uma expressão de horror, todo seu corpo tremia levemente enquanto ele olhava para o estranho com olhos temerosos, o olhar feroz pressionando-o com o peso de uma montanha. Felizmente, o deus diante dele logo voltou seu olhar para frente, o que fez Varys sentir como se um enorme fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Com suor frio ainda escorrendo pelas costas, o experiente mestre espião levou alguns longos minutos para recuperar a compostura e o juízo. O olhar em seus olhos era incrivelmente cauteloso enquanto ele olhava para as costas do deus vermelho. Já fazia muito tempo que o aranha não se sentia em uma posição tão desvantajosa. Ele não sabia praticamente nada sobre o ser à sua frente, enquanto o deus aparentemente conseguia ver através dele com facilidade, fazendo Varys se sentir exposto e vulnerável. Agora, você quer me dizer por que veio aqui, Varys? A voz do deus vermelho soou em seus ouvidos alguns momentos depois, inexplicavelmente devolvendo ao mestre espião um mínimo de controle neste encontro, embora Varys agora soubesse que esse controle não passava de uma ilusão.